Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 2 Reis 4. Vamos começar lendo aqui o 14, que vai falar assim. Então disse ele, que há pois de se fazer por ela? E Geazi disse, ela não tem filho e o seu marido é velho. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar aqui, né? Da sunamita. A palavra do Senhor vai falar que essa mulher, ela era uma grande mulher, grande em sentido de bondade. A palavra do Senhor vai falar que toda vez, né, que o profeta Eliseu, ele passava, essa mulher, ela ali, né, o chamava, né, para comer pão à sua casa. E a palavra do Senhor vai falar que ela não se contentou só, né, da hospitalidade, né, de chamá-lo para comer pão na sua casa, mas ela sentiu no seu coração, né, de Deus, creio eu, e falou para o seu esposo, né, vamos fazer um quarto aqui, né, para este homem de Deus, vamos colocar neste quarto, né, uma cama, uma mesa, cadeira, um candeeiro. Então ali ela se propôs no seu coração em abençoar, né, a vida daquele homem de Deus. E a palavra do Senhor vai falar que ele, né, vendo aquela bondade, né, daquela mulher para com a sua vida, ele começou a se perguntar, o que eu posso fazer, né, para recompensar a bondade dessa mulher? E através dessa palavra o Senhor fala, né, conosco nessa manhã. Será que temos feito, né, para Deus coisas boas? A palavra do Senhor vai falar que aqui essa sunamita, ela fazendo, né, essa bondade, né, esse ato de bondade para com o profeta, era como se ela estivesse fazendo para Deus, até porque nessa época os profetas, né, do Senhor significava o próprio Deus, né, falando ali com as pessoas. E ali, irmãos, através dessa palavra nós já entendemos aqui que nada do que fazemos, né, para Deus fica sem recompensa. Então o Senhor, ele é tão bondoso, ele é tão misericordioso, né, para com a minha vida e a tua, que o Senhor, ele vê, né, tudo de bom que a gente tem feito. E o Senhor, ele não só vê, mas ele também recompensa. E a palavra do Senhor vai falar que Eliseu ali começou, né, a pensar em uma forma, em uma maneira, né, de recompensar a bondade, né, daquela sunamita. E aí ele pergunta, né, para Geazi, seu servo, o que posso, né, fazer por ela? E aí Geazi vai falar para ela, né, ela é o seu esposo é velho já, né, e ela não tem filhos. E a palavra do Senhor vai falar aqui no 16. E ele disse, a este tempo determinado, conforme o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, Senhor meu, homem de Deus, não mintas a tua serva. Então, irmãos, você pode ver aqui que essa sunamita, ela tinha, digamos que uma frustração. Quando o homem de Deus chamou ela ali, a palavra do Senhor vai falar que ele manda, né, Geazi chamar ela, e ele lança essa palavra, né, sobre a vida dela. Creio eu que ela já estava tão frustrada, né, há tanto tempo, tentando, né, ter um filho, creio eu, e não conseguia, que ela já tinha perdido, né, as esperanças. Até porque a palavra do Senhor mesmo vai falar, né, que havia uma impossibilidade, né, na vida dela. E qual era a impossibilidade? Era a velhice, né, do seu esposo. Mas através dessa palavra o Senhor fala, né, para alguém neste dia. Não existe nada impossível que o Senhor não possa resolver. Então, irmãos, a gente vai ver
Não só esse caso aqui, né, que o Senhor fez, né, na vida de uma pessoa já mais velha, mas também, né, tem outros casos aqui. A palavra do Senhor vai falar que quando o Senhor deu, né, João Batista a Isabel, ela também já era uma mulher, né, idosa. A palavra do Senhor também vai falar que quando o Senhor deu, né, Isaac a Sara, ela também já era idosa. Então já havia, né, outros casos aqui na Bíblia, né, de pessoas já idosas e o Senhor, né, deu filhos. A palavra do Senhor também vai falar que quando José e Benjamim, né, nasceram de Raquel, é, Jacó, ele também já era, né, idoso. A palavra do Senhor vai falar, né, que ele amava a José porque era filho da sua velhice. Então a gente pode ver aqui na palavra do Senhor que tem vários casos aqui e que nada é impossível, né, aos nossos olhos. Tem situações que vêm sobre a nossa vida que a gente olha, né, e vê que é tão impossível, mas é impossível para nós, né, não para o Senhor. E aqui o Senhor, usando, né, o profeta, ele falou para ela que no tempo determinado ela ia abraçar um filho. Então o que o Senhor estava querendo falar para ela? Não importa a impossibilidade, que é o que? A velhice do teu esposo, mas você vai ter um filho. E neste dia, nessa manhã, o Senhor está falando, né, com pessoas que têm causas, né, impossível aos seus olhos, né, que pensa que já perdeu até a esperança, como essa sunamita aqui, que pensa que o Senhor, né, não nem vai fazer mais, mas o Senhor está falando. Entregue nas minhas mãos, continue fazendo bem, continue fazendo o que o Senhor te chamou, né, para fazer. O Senhor chamou essa sunamita, né, para ser um canal de bênção na vida aqui do profeta. E ela fez com excelência, ela fez ali, né, sem esperar nada em troca. Tanto é que quando o profeta chamou ela, né, perguntando se tinha alguma coisa que ele podia fazer por ela antes mesmo dele lançar essa palavra aqui, né, sobre esse filho que o Senhor ia dar para ela, ele chamou ela antes disso e perguntou para ela se tinha alguma coisa, né, que ele poderia fazer por ela, né, e ela falou que não, que ela, né, habitava no meio do povo dela e estava tudo bem, só que não estava tudo bem. Porque, irmãos, naquela época ali uma mulher, né, sem filho era muito difícil, ainda mais ela, né, que o seu esposo era velho. Então ali ele poderia, né, a qualquer momento ali morrer e ela ficar ali desamparada, né, sem nenhuma descendência. Mas o Senhor é tão misericordioso que o Senhor, vendo, né, que ela necessitava, né, de um filho, o Senhor usou, né, o profeta para lançar essa palavra sobre a vida dela. E a palavra do Senhor vai falar que se cumpriu no tempo determinado, né? E o Senhor está falando, o teu milagre, né? Aquilo que tu tem colocado diante do Senhor tem um tempo determinado também para acontecer. Então somente creia, né? Creia, não desista, continue fazendo bem, colocando diante do Senhor essa causa impossível aos seus olhos, porque o Senhor, Ele pode todas as coisas e não existe nada impossível que o Senhor não possa fazer. E no tempo certo a palavra do Senhor vai falar que ela teve, né, essa criança. Mas um certo dia a palavra do Senhor vai falar que essa criança estando, né, com seu pai ali na lavoura, a criança começou a sentir uma dor, né? E aí o seu pai mandou, né? No 20 vai falar. E o tomou e o levou à sua mãe, e esteve aos seus joelhos até o meio-dia e morreu. Então a palavra do Senhor vai falar que essa criança, né, um belo dia começou a sentir uma dor ali, e aí ele veio a falecer, essa criança. E tem hora que o Senhor nos prova, o Senhor nos entrega uma bênção, mas o Senhor nos prova através daquela bênção ali. Irmãos, e essa morte aqui dessa criança não foi para o Senhor deixar ela desamparada, mas foi como um teste, né, de fé. E a palavra do Senhor vai falar que ela passou, né, nesse teste de fé. Por quê? Quando essa criança morreu,
ela pegou a criança, colocou ali no quarto, né, que ela tinha feito para o profeta, e ela foi até o profeta. Então, aquilo que para ela, né, já estava morto, ela colocou diante do Senhor e foi buscar a face do Senhor através do profeta. E o Senhor está falando, não importa o que está, né, em sua frente, que parece que já morreu, que não tem mais jeito. Não desista. Faça como a sunamita. Coloca diante do Senhor e vai buscar a face do Senhor. E assim ela fez. Ela trancou aquele menino no quarto, né, do profeta e foi buscar auxílio, ajuda ali do profeta. Irmãos, e a palavra do Senhor vai falar que ali, né, ela foi até o profeta e ela se segurou ali aos pés do profeta. Enquanto o profeta não acompanhou ela, né, até a sua casa, ela não o deixou. E o profeta assim fez. A palavra do Senhor vai falar que ele foi, né, até a casa dela. E lá ele se trancou com o menino no quarto e ele começou, né, a se medir, né, ali com aquele menino. A palavra do Senhor vai falar que ele estava na sua cama e ele foi e se deitou sobre o menino. E ele colocou a sua boca, né, sobre a boca do menino, seus olhos, né, sobre os olhos do menino. E ele começou a aquecer, né, aquela criança ali, a envolver ali com o poder, né, do Senhor que havia sobre a vida dele. E o Senhor devolveu novamente a vida, né, àquela criança. Mas por quê? Porque primeiramente a mãe daquela criança, ela não se conformou, né, com aquela morte, ela não se conformou com aquela perca ali, porque ela sabia que o Senhor tinha dado para ela. E se o Senhor deu, o Senhor se responsabiliza. E ela foi até o Senhor, foi até o lugar certo. Ela não foi se lamentar aos pés do seu esposo, ela não foi se lamentar aos pés, né, de pessoas que não poderiam resolver o problema dela, não. Ela foi até o lugar certo. Ela foi até os pés, né, do profeta que ela simbolizava, né, naquela época, o Senhor mesmo ali, através da vida dele. E ali ela clamou, né, pela vida do seu filho, e o Senhor a ouviu. E o Senhor entregou, né, aquela criança novamente sã e salva. Por quê? Porque aquela morte daquela criança, né, não era para acabar com tudo, para acabar com as esperanças daquela mulher, não. Mas foi para a glória de Deus. A palavra do Senhor vai falar, né, no 36 e no 37. Então chamou a Geazi e disse, chama a sunamita. E a chamou, e ela veio. E disse ele, toma o teu filho. E veio ela e prostrou-se aos seus pés e se inclinou em terra e tomou o seu filho e saiu. Então a palavra do Senhor vai falar que ali quando o profeta, ele, né, se deitou ali sobre aquele menino e o fôlego de vida voltou de novo, né, sobre a vida daquele menino. E quando fala assim o fôlego de vida, ele estava sem vida, mas a palavra do Senhor vai falar que ali o menino, ele espirrou 7 vezes e abriu seus olhos. Então, o Senhor devolveu novamente a vida, né, àquela criança. E ele o tomou e entregou à sua mãe. E ela, né, se prostrou aos pés, né, do profeta ali, simbolizando o Senhor mesmo, né, representante de Deus aqui na terra. E ela ali tomou o seu filho e saiu. Então, não desista daquilo que o Senhor te entregou, ainda que aos seus olhos pareça, né, que está morto. Mas se foi o Senhor que te deu, ele se responsabiliza, assim como ele fez na vida, né, dessa sunamita. E ele entregou essa criança de novo, né, com vida nas mãos daquela mulher. Então, o milagre daquela mulher não morreu ali, né, juntamente com aquele menino, não, mas o Senhor ali ressuscitou e entregou a ela novamente. Mas por quê? Porque ela se levantou, ela creu que o Senhor poderia agir naquela causa. Então se levanta diante, né, desse cenário de morte, de impossibilidade. Se levante diante do Senhor, porque o Senhor tem recompensa, o Senhor tem vitória, né? Para aquele que não se prostra e que não se entrega, mas confia que o Senhor pode. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu, né, para compartilhar, né, com os irmãos nesse dia, que não venhamos desistir, né, daquilo que nós colocou diante do Senhor, ainda que seja impossível, ainda que pareça que está morto, mas o nosso Deus, ele tem poder, né, de ressuscitar
aquilo, né, que parecia estar morto na nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nós cremos que o Senhor tem o poder de entrar nesse cenário, né? Nesse cenário que parece que está tudo morto, tudo acabado, e ressuscitar e trazer a vida novamente, Pai. Pai, gratidão por mais um dia, pela vida, pela saúde, pela família, pelo lar. E desde já eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha estar visitando, Pai, cada um, Senhor, neste dia, nessa manhã, que o Senhor venha estar visitando a cada um, onde essa palavra chegar, e o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, Pai. Que o Senhor venha entrar nesse cenário, Pai, dessa pessoa e transformar, Senhor. Transforma esse cenário de morte, Senhor, de perca, em um cenário, Pai, de vida, Senhor, de milagres novamente. E também eu quero te pedir que o Senhor venha estar suprindo, Pai, toda a nossa necessidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.